Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento de algumas atividades relativas à engenharia elétrica. Eu sou Angélica Martucelli e estou trabalhando numa série de vídeos a respeito de CCM-BT. O tema de hoje é o barramento aplicado ao CCM-BT. Bom, primeiramente, se eu já tenho especificado o disjuntor de entrada, o barramento será na corrente do disjuntor de entrada mais uns 15% de reserva. Por que eu coloco essa reserva? Porque trocar um disjuntor de entrada é muito mais fácil do que trocar um barramento de um CCM. É preferível fazer um CCM novo. E como nas indústrias eles vão colocando uma carguinha aqui, uma partidinha ali, um alimentadorzinho ali, quando vê, tá na hora de trocar o disjuntor de entrada. Então eu sempre ponho a corrente do disjuntor de entrada mais 15% de reserva, que aí a gente tem mais facilidade depois de manobra, se for necessário ampliar a carga, né, daquele CCM. Agora, se você ainda não dimensionou o CCM, o disjuntor de entrada daquele CCM, não tem problema. Se você tiver a lista de cargas, você pode tranquilamente somar todas as cargas naquela tensão que você está aplicando o barramento e fazer o cálculo daquele barramento. Da mesma maneira que a gente faz para o disjuntor de entrada, não é? E também coloca os 15% aí de reserva para que você tenha essa margem de manobra aí no futuro, caso seja necessário, não é? Bom, depois que você já calculou e tudo, você vai escolher o barramento de cobre. Há algumas indústrias que utilizam o barramento de alumínio, mas ele tem lá suas restrições. É também um barramento bom, mas o melhor, o que eu mais uso, o que mais recomendado é utilizarmos o barramento de cobre eletrolítico com 99% de pureza. Você, na hora de especificar, escolha um fornecedor idôneo, porque há muita coisa fornecida no mercado, mas são ligas, misturando o cobre com outras coisas aí, então a gente tem que ficar atento. Escolha fornecedores idôneos que possam fornecer o cobre eletrolítico com 99% de pureza, que aí você vai ficar tranquilo que o seu barramento vai ser de qualidade, né? Bom, depois disso, melhor vamos falar das características do cobre eletrolítico, né? Do cobre eletrolítico 99% de pureza. Por quê? Por que eu vou escolher o cobre? Porque ele é de fácil manuseio, tanto a quente quanto a frio. É fácil de furar, é fácil de manusear, de dobrar, né? É meio duro, mas tem as máquinas certinhas, dá para fazer a dobra, tudo direitinho, né? E ele possui resistência à ação dos agentes químicos mais comuns. Ele tem resistência à corrosão do ar atmosférico. Ele tem baixa resistividade, facilidade de emendar, alta condutividade térmica e tem facilidade de capeamento por outros metais em processos eletroquímicos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito dessa deposição eletrolítica aí que a gente precisa fazer no barramento. Então, por essas características, ele é o barramento de cobre é o mais indicado na hora da gente construir e fazer o barramento de um CCM, né? Então, para a escolha do barramento, existem várias tabelas na internet, mas eu especificamente gosto de usar a da norma DIN 43671. E nessa norma, ela possui uma tabela com barramento com e sem pintura.
Você sabia que o barramento com pintura é mais ou menos 20, tem capacidade de mais ou menos 20% acima do barramento sem pintura? Então é bom a gente escolher um barramento com pintura, certo? Pintar o barramento. Bom, há alguns clientes que preferem os barramentos isolados. Então você não vai pintar, mas você vai isolar. Vai isolar com termocontrátil. Tem gente que fala termorretrátil, tem gente que fala termocontrátil, ou seja, é uma manga. Você veste o barramento com esse equipamento. Ele parece uma borracha, mas ele tem lá todos os seus componentes adequados para quando o barramento esquenta, ele adere ao barramento, faz uma isolação perfeita, muito boa. Além dele diminuir o risco de contato acidental, provocando um acidente, né? Nesse barramento, ele fica protegido, ele fica isolado, ele também dá um aspecto bonito no CCM. Eu gosto bastante. E, bom, onde que fica instalado o barramento? O barramento trifásico ou o barramento das fases, né? Ele fica instalado na parte superior do CCM. Pode ser, em alguns casos, que é necessário colocar na parte mediana do CCM. Alguns fornecedores utilizam dessa maneira de instalar. Mas eu, preferencialmente, se não houver nenhuma restrição do cliente, gosto de fazer o CCM na parte superior do CCM, da chaparia do CCM. O barramento de terra, ele fica na parte inferior do CCM. O barramento deve ser fixado através de isoladores. Tem vários tipos de isoladores. Tem o isolador do tipo pente, que é um isolador que eu gosto bastante. Tem o isolador do tipo bujão. Tem um fornecedor que fornece fornecedor que fornece é bom, hein? Tem um fornecedor que ele tem um suporte de barramento tipo escada, também fica muito bom no painel. Mas ele tem algumas restrições de tamanho, na largura e na altura do barramento. Então, ele é bom, mas tem essas restrições. Então, tem vários fornecedores e vários modelos de suporte de isolamento que você pode escolher aí no mercado. Uma outra questão deixa eu ver aqui. O barramento da parte superior é um barramento trifásico, ou seja, da fase A, B e C, né? Fixado através de suportes isolantes, como eu já falei, né? E o barramento de neutro ou de terra, fixado na parte inferior do quadro, ele deve ter seção de no mínimo 1/3 da seção do barramento principal, do barramento trifásico. Então, é assim que a gente dimensiona o barramento de terra. O barramento, ele tem que ser bem fixado na estrutura do CCM. Além dele suportar a corrente nominal, sem ultrapassar os 70 graus, a hora que ele começa a funcionar, ele vai esquentando muito, né? Mas ele tem que ser dimensionado de tal forma que aquela corrente que ele transporta não supere a temperatura de 70 graus Celsius, porque aí você vai começar a colocar em perigo essa condução. Ela não vai ser adequada, ela vai ser diminuída. E aí, além de suportar a corrente nominal até os 70 graus, ele também possa suportar os efeitos térmicos e dinâmicos da corrente de curto-circuito calculada para aquela instalação, para aquele CCM, né? Ele deve suportar sem sofrer deformações, isto é, ele tem que estar bem fixado.
Não economize na fixação, ou pôr um aqui, outro ali, não. Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir para que o barramento fique bem fixado, para que os isoladores sejam suficientes para suportar, né, todas esses efeitos, né, térmicos e dinâmicos aí da corrente de curto-circuito. Bom, outra coisa também importante é a identificação do barramento. E de acordo com a norma, nós temos a fase A, azul escuro, a fase B, branco, a fase C, violeta. O neutro é azul claro e o terra é verde. Às vezes você tem a barra neutro terra, né, que é a barra PEN, P-E-N. Essa barra é verde. Além disso, você pode pintar esses barramentos, né? Igual eu falei antes, né? Você pode usar a pintura. E que é a identificação dele, essas cores, né? Azul escuro, branco e violeta, você pode pintar. Tem tinta específica para fazer essa pintura aí. E se você tiver um barramento isolado com o termorretrátil, por exemplo, aí como que você faz para identificar? Você coloca fita adesiva colorida, pode ser fita isolante colorida. O mercado tem a fita isolante colorida. Aí você pode colocar no início do barramento, né? Onde você tiver aí como identificar, você identifica. Fica também muito bom. Eu gosto muito dessa instalação, com o termorretrátil identificado por fita colorida. Outra coisa importante a tratar é o ponto de conexão do barramento, ou seja, nas emendas, nas fixações de terminais. Tem o terminal tipo olhal, quando a gente vai fazer as derivações do barramento para alimentar uma gaveta, por exemplo, para alimentar ali a partida ou o disjuntor de entrada. Disjuntor de entrada não, porque normalmente a derivação é feita com barramento mesmo. Quando as derivações forem feitas com cabo, a gente usa terminal do tipo olhal. Então, nos lugares das conexões, a gente tem que tratar aquele local ali, nas extremidades, nas emendas, a gente tem que tratar ali aquele lugar com prateamento, com deposição eletrolítica, para formar uma película protetora ali nos lugares onde você vai furar, né, para fazer a derivação do barramento para alimentação com cabo, por exemplo, né, das partidas ou dos componentes internos do CCM. Então você vai fazer isso porque vai ajudar na proteção, tanto com a corrosão, né, dependendo do ambiente, ou ataque de ambientes abrasivos. Às vezes o CCM está num local assim que tem aí alguns componentes químicos em suspensão, pode atacar aí abrasivamente, né? Forma um ambiente abrasivo e pode atacar o barramento. Então, essa deposição eletrolítica, onde você furou, onde você emendou, o barramento, é muito importante que você faça essa deposição aí. Outra coisa importante a ser observada é o seguinte: a identificação do barramento, ela tem que ser feita de forma que, vista de frente para o painel, você está olhando, abre as portas do painel e olhando de frente, ela tem que obedecer sempre a mesma ordem, ou seja, da direita, da esquerda para a direita. Você olha, você vai ver lá fase A, fase B e fase C. De cima para baixo você vai ver fase A, fase B e fase C. De frente para trás você vai ver fase A, fase B e fase C. É importante que isso ocorra
porque se você fizer uma identificação errada, você vai fazer uma sequência de fases errada. Isso pode danificar os componentes internos do CCM, ou se não danificar, você não vai conseguir que ele funcione adequadamente. Então, é importante que você observe a sequência de identificação, da esquerda para a direita, de cima para baixo e de frente para trás. Essa sequência tem que ficar sempre igual. A, B, C, ou R, S, T, ou U, W, V. Depende lá da sequência que o seu cliente utiliza, da sequência que a sua empresa, se você for um montador de painel, utiliza. Essa sequência tem que ser sempre igual nesses 3 pontos de observação. Bom, um outro aspecto que é bom falar é o seguinte: na hora de encomendar o seu CCM, verifique as instalações do seu fornecedor, se ele tem equipamentos adequados para fazer os furos, para fazer as dobras, se ele tem equipamento adequado para fazer os cortes, porque tudo isso vai interferir na capacidade de condução de corrente do seu barramento. Se for uma instalação mal feita, você não vai conseguir que o seu barramento entregue a corrente que você especificou. E isso talvez possa te trazer algum incômodo, algum inconveniente no futuro. Então, observe o seu fornecedor. Observe se o seu fornecedor tem um departamento de engenharia, se o CCM foi bem calculado. Você deve ter essa preocupação na hora de encomendar a construção do seu CCM, né? Bom, só recapitulando, você utiliza o barramento com 15% da corrente do disjuntor nominal, ou 15%, eu chego até, quando dependendo das cargas, eu chego até a 25% da corrente nominal do CCM. Mas 15% muitas vezes é suficiente. Quando o seu cliente não tem assim muita certeza se ele vai ampliar, mas assim no futuro tão próximo, se ele vai ampliar mais a longo prazo, então a gente põe uma reserva maior, né? Tudo vai depender das especificações do seu cliente. E se depois de especificado o barramento, se ele vai ser isolado ou se ele vai ser pintado. Ele pode ser isolado, que, como eu já falei, eu gosto muito dessa instalação, o barramento isolado com termocontrátil e identificado por fitas coloridas. Eu gosto dessa instalação, ela fica uma instalação segura, né? E fica bonita também. Eu gosto do CCM com o termocontrátil. Uma coisa importantíssima, de acordo com a NBR 5410 e com a NR10, é a colocação de barreiras entre o operador e o barramento. Em todos os lugares onde houver barramento exposto, ou seja, você abre a porta e já tem acesso ao barramento, em todos os lugares você deve colocar uma barreira isolante. Essa barreira pode ser de policarbonato. Antigamente a gente usava muito acrílico, mas o acrílico não é recomendado. Essa barreira deve ser de policarbonato. Ela deve ser de tal forma que a pessoa, o operador ou alguém que estiver manuseando ali o CCM durante uma manutenção ou durante uma inspeção, ou sei lá, que ele não consiga ter acesso ao CCM, só se ele quiser tomar um choque, né, gente? Aí não tem jeito, ele vai tomar um choque. Mas, assim, acidentalmente, você deve preocupar com essa proteção, que ela fique bem feita, um acabamento adequado, bonito, com capricho, feito com capricho, que não fique nada torto, nada mal cortado,
que as dobras sejam bem feitas, que as curvas sejam bem feitas. Tudo isso vai valorizar o trabalho feito naquele CCM. Então é importantíssimo atender a norma NBR 5410 e a NR 10 nesse aspecto de segurança, que essas duas, tanto a norma quanto a norma regulamentadora, as duas tratam da segurança de instalações e serviços de elétrica em baixa tensão. Bom, então, depois de você já haver calculado, escolhido, instalado, identificado seu barramento, feito todas as proteções necessárias para que feita toda a barreira necessária para que ninguém toque acidentalmente o seu barramento, o seu CCM está pronto. Então, está pronto, está seguro, está identificado. Então, tá aí concluído o seu barramento. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum questionamento, se você quiser aí me perguntar alguma coisa, entra aí nessa minha página, fale comigo. Eu gostaria muito de interagir com você. Gostaria muito mesmo de saber aí o que você pensa, qual é a sua curiosidade, qual é a sua dificuldade nesses casos, né? Muita gente tem muita dificuldade na hora de calcular, fica com dúvida, fica com receio. Não tenha receio. Se você estiver trabalhando em uma empresa que é montadora de painel, ou uma empresa que é projetista de CCM, de painéis elétricos, de quadro de distribuição, e você tem alguma dúvida quanto às especificações do barramento, manda aí a sua dúvida, fala comigo, vamos nos interagir. Eu vou achar interessante isso. E posso, inclusive, falar de novo desse assunto, ou de acordo com as dúvidas que você tiver, eu posso fazer uma específica do assunto que você achar interessante. Eu já tinha feito alguma coisa relativa ao barramento, mas eu preferi fazer novamente porque é uma parte de valor elevado dentro de um CCM. Um erro no barramento pode provocar um prejuízo enorme na venda daquele equipamento. Então ele tem que estar bem especificado. Se você, por exemplo, faz os cálculos do CCM-BT para o departamento da sua empresa, o departamento comercial, e você especifica ou subdimensiona o barramento, você vai provocar um prejuízo na hora de montar esse CCM, porque vai ser verificado que o barramento não é adequado. Se você sobredimensiona, você vai onerar o seu orçamento e talvez você não venda. Ou você, se esse não é o caso, você vai onerar o seu cliente. Ele vai gastar um dinheiro que ele não precisaria gastar. Então, é muito importante que você faça um bom cálculo, uma boa especificação desse barramento. Outro aspecto também é que algumas empresas têm dificuldade para contratar pessoas que trabalham com barramento. São poucos os profissionais que trabalham bem com barramento. Outras empresas, elas não têm o equipamento adequado para te fornecer um bom barramento, um barramento bem dobrado, um barramento bem cortado, um barramento furado nos locais certos, porque senão você acaba perdendo o barramento porque furou nos locais errados, e aí
talvez você perca o barramento. Então, essas são algumas dificuldades que encontramos no mercado. E sendo ele um dos itens mais caros dentro do CCM, é bom que a gente cuide do barramento com muita cautela, que faça um cálculo bem feito. Eu tô sendo muito repetitiva nesse caso, mas é justamente porque eu já vivi essa situação em algumas vezes ao longo aí da minha carreira como engenheiro eletricista e especialista em CCMBT. Então eu já vivi, já presenciei essas necessidades. Às vezes você vai contratar uma empresa para montar o seu CCM, você comprou lá o projeto e tudo, e vai contratar uma empresa e por conta de um valor inferior, você contrata a empresa e não fica satisfeito. Tem um barramento torto, um barramento mal instalado, um barramento mal identificado. Isso tudo é prejuízo para você, certo? Então, procure, primeiramente, ao comprar o barramento, se o seu fornecedor é idôneo, se o seu fornecedor não vai te fornecer aí algumas ligas envolvendo cobre e outros materiais que a gente já ouviu falar. O pessoal não gosta que a gente fale disso não, mas isso existe. E se o seu fornecedor for idôneo, tudo bem, não tem problema nenhum. Se o seu fornecedor, ou seja, o seu montador, se ele tem as ferramentas adequadas para fazer o corte, as dobras e os furos nesse seu barramento. Algumas empresas gostam de um tipo de fixação ou tem um padrão de fixação dos seus barramentos. Então vai depender do seu cliente. Que tipo de fixação ele costuma utilizar. Seria bom, inclusive, fazer uma visita no seu cliente para ver o padrão dele, né? Qual que é o padrão que ele usa, para ficar tudo mais ou menos igual. Idêntico talvez nem fique, porque cada empresa tem aí uma forma de fazer sua montagem, né? Mas de qualquer forma, se você puder visitar a instalação do seu cliente, seria muito bom, né? E se você tiver essa preocupação e tiver fazer essas observações, eu creio que você terá um CCM bem montado, um barramento bem fixado. É importante também que você receba, se você for a pessoa que vai calcular o barramento, que você receba qual é a corrente de curto-circuito que aquele CCM será submetido. Se você não for a pessoa que vai especificar, mas é a pessoa que vai comprar, você deve passar essa característica para o seu fornecedor. Existem clientes que exigem que o seu CCM seja do tipo TTA ou PTTA. Se você for um engenheiro eletricista, você sabe do que eu estou falando. Um painel totalmente testado é um TTA, ou parcialmente testado, que é um PTTA. E existem clientes que exigem que o seu CCM esteja numa dessas categorias, numa dessas certificações, melhor dizendo. E aí, nesse caso, é muito importante você saber qual é a corrente de curto-circuito especificada para aquele CCM. De qualquer forma, é sempre muito importante você saber qual é a corrente de curto-circuito a que aquele CCM será submetido. Mas nos casos dos painéis certificados, é imprescindível. Então, fazer uma boa especificação, fazer uma boa escolha de fornecedor
é muito importante para que você tenha um equipamento bem especificado, um equipamento bem montado, um equipamento bem comprado, né? Então, eu espero que eu tenha te trazido aí alguma coisa interessante, que você tenha aprendido alguma coisa aí com essa minha live. Eu espero que você interaja comigo também. E se você gostou, eu te peço que fique aqui comigo. Até a próxima live. Um abraço.